Muito legal te receber aqui, Jair Ventura. Seja muito bem-vindo ao Arena 98, tudo bem? Boa noite, Everton, boa noite a todos os amigos, boa noite a todos que estão com a gente, sempre um prazer, obrigado pelo convite. Ô Jair, como é que tem sido para você? É difícil, não é que é difícil a gente fugir dessa pergunta, mas eu gosto de começar perguntando isso, exatamente para saber o que cada um tem feito nesse período, que é algo novo para todos nós, cada um reage de uma maneira. Eu queria saber como você está reagindo a esse período de isolamento e o quanto isso pode atrapalhar ou até te beneficiar na sequência desse ano de 2020. Não, eu acho que benefício nenhum, né? Eu acho que só tende a atrapalhar, certeza. A gente, muitas incertezas, na verdade, a gente não sabe, primeiro, quando isso vai terminar, segundo, quando vai voltar, e terceiro, como vai ser. Então, é tudo uma incógnita, é muito preocupante, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? A gente sabe que a gente já vê uma série de demissões em muitos clubes, enfim, é difícil você falar de futebol, né? Sem falar de saúde, né? Lógico que o nosso bem-estar está acima de qualquer profissão e, né, esporte, mas como eu sou da área do esporte, a gente vai falar um pouquinho de esporte. E a gente está vendo série de demissões aqui no Rio, né? Clubes, demissões atrás de demissões, então é muito preocupante como isso tudo vai voltar. Em relação à minha pessoa, eu acabei de fazer uma aula de spinning agora. Eu tenho um professor que está alugando bicicleta, entregando em casa e ele mesmo dá aula online. Então, assim, criando rotinas em casa com muito estudo. Quando minha filha dá um tempinho também, que eu estou com uma filhinha pequena aqui em casa, ela está tocando o terror. Então, é difícil, né? Mas eu tenho tirado muito tempo para estudar, aproveitei esse tempo para rever todos os meus jogos, na verdade, os meus gols, né? Comecei pelo Corinthians agora, dos últimos trabalhos, e estou fazendo... né, ver onde a gente fez mais gols, onde a gente mais tomou, fazendo um estudo, um levantamento geral de todos os clubes que a gente passou e também estudando tendências, estou lendo bastante sobre periodização tática, né, a gente buscando coisas novas para a gente voltar ainda mais forte quando tudo normalizar, se Deus quiser. Ô Jair, você acredita que há necessidade, bom, com todos nós, há sempre uma necessidade de reciclar, de se reinventar, mas com você especificamente, Você pensa em abandonar algum tipo de formatação tática que você fazia, que você entende que, poxa, eu vou precisar mudar aqui porque funcionava, mas talvez esse rótulo que colocaram em você de ser um técnico defensivista, joga de forma reativa e tal. Teve uma vez que eu briguei com os caras aqui no programa, falando, não é possível que um treinador tenha só um repertório. Aí eles disseram, não, mas é que o treinador às vezes acredita em algumas ideias e não abre mão delas. Você nesse período que você passa por esse processo de reinvenção, você tem pensado nisso, em erros que você cometeu, que você a partir de agora não pretende cometer, algumas mudanças no jeito de trabalhar, no formato de trabalhar que você também pretende abandonar? A gente pensa em tudo, né? E assim, eu sou muito claro em tudo que eu falo, acho que você vai entender bem o que eu falar. Esse rótulo você vem de um trabalho do Botafogo, né? Eu tive muito tempo para levantar números e tudo que aconteceu na minha carreira, onde eu fiz 99 jogos no Botafogo e 44% desses jogos nós tivemos mais passes de bola, ou seja, menos do que a metade dos jogos. Realmente, sim, ali era uma estratégia de uma marcação muito forte, a gente usava a transição. Apesar de que a maioria dos gols que nós fizemos foi em ataque posicional. O que é ataque posicional? Quando a equipe adversária está defendendo, né, praticamente com os 10, 8, ou os 11 jogadores atrás da linha da bola, e a gente faz os gols. Mas o que acontece? Eu não tenho só o trabalho do Botafogo, né? Eu vou para o Santos, onde eu faço 40 jogos, e 78% dos jogos nós tivemos mais passes de bola. Então você vê isso que você acabou de perguntar, né? Você já vê dois trabalhos distintos. Eu vou te fazer uma pergunta. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo hoje no Palmeiras é igual ao dele do Vasco ano passado? Se é igual ao do Vasco ano passado, eu acredito que não. Não, você acredita não, é totalmente diferente, não tem como você acreditar. O trabalho do Roger Machado no Palmeiras é igual ao do Bahia em 2019? Não. É igual o Jair Botafogo e o Jair dos Santos. É um trabalho totalmente diferente. Mas por que
falar só do trabalho do Botafogo, porque foi meu grande trabalho. Então, eu não posso ficar chateado quando a pessoa fala: ah, mas o seu trabalho bom foi o reativo. Foi um trabalho excepcional. Mas eu disputei uma Libertadores 2017 e 2018. De um modelo de jogo mais reativo e de um modelo de jogo propositivo. E eu alcancei os mesmos objetivos. Eu classifiquei em primeiro com uma rodada de antecedência com os dois modelos. Então, assim, as coisas aconteceram dos dois modelos. Lógico que o trabalho do Santos foi interrompido, né? Mas a gente poderia ter ido muito longe também. Quando eu sou demitido do Santos, a gente está nas oitavas, classificado para as oitavas da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil, né? E assim, aí vem o Corinthians, que a gente não falou. O Corinthians, que já tem uma fama, né, de um trabalho reativo, os jogos que nós fizemos lá, nós tivemos mais posse de bola. Quando eu falo posse de bola, não é que eu seja um defensor de ter a bola por ter, porque você ter a bola e você não criar chance de finalização, para mim não serve. Você trabalhar a bola no campo defensivo não me agrada. Eu gosto de trabalhar a bola no campo ofensivo. Quando eu falo de ter a bola, é porque quando você quer a bola, você não quer a transição. Porque o nome transição já fala, é transitar. Se você quer fazer a transição, se você quer ser reativo, você não pode ter a bola. Então, assim, os números totais dos meus jogos mostram que os meus trabalhos totais, não só o do Botafogo, eu tenho mais posse de bola do que menos. Mas é o que você falou. Pelo grande trabalho que foi aqui, na minha opinião, o trabalho do Botafogo foi um trabalho excepcional. Primeiro, porque a gente consegue um feito inédito no futebol brasileiro. Nunca nenhuma equipe que entrou no retorno no Z4 terminou na Libertadores. E a minha estreia foi contra o São Paulo no Morumbi, o primeiro jogo do retorno. A gente termina na Libertadores. De 17º, a gente dá um pulo só para quinto. E aí vem o ano de 2017, quando já parecia que já tinha sido muito bom. A gente encara uma Libertadores onde a gente vence 5 campeões na mesma edição. Outro feito inédito. Nunca nenhuma equipe venceu 5 campeões na mesma edição. E a gente sai nas quartas de final campeão para o Grêmio e chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, né? Então, assim, enfim, é só a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para todos os trabalhos, que de repente tem rótulos bons também, né? Como revelar jogadores, né? Como Rodrigo, Matheus Fernandes, que foi para o Barcelona, Igor Rabelo, Marcelo Zagueiro, usar a base, pegar o Pituca no Santos B, onde muitos não conheciam, e trazer para o Santos principal, né? Disputar 2 Libertadores consecutivas e classificar em primeiro. Então, assim, a gente escolhe os rótulos. Mas os rótulos ruins servem para quando a gente perde, né? Porque quando ganha, não aparece. Mas é assim que é a nossa vida. Vambora, tá só começando. Mas aí antes de você brigar comigo, eu já vou te dizer o seguinte, que eu sempre defendi aqui que eu não acreditava nesse rótulo e que, para mim, treinador, que mesmo, por exemplo, o Mano Menezes ficou aqui carregando o título de retranqueiro. E até que aqui entre nós, não, mas tem muita gente que diz retranqueiro. Eu acho que numa necessidade, dependendo do elenco que ele tiver, ele pode mudar o jeito de jogar. O Gomide e o Gris vão brigar comigo aí, mas é o que eu penso. Mas eles sempre brigam, às vezes até passam do limite da agressividade. Gris e Gomide, e também Ale, perguntas para Jair Ventura. Jair, boa noite, muito legal ter você com a gente. Até dentro desse assunto, acho que esse assunto é um debate legal. Você citou vários casos aí absolutamente corretos, do Roger, do Vanderlei, que de fato fizeram trabalhos de estilos completamente diferentes, em circunstâncias de clubes completamente diferentes. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns treinadores no Brasil, fora do Brasil também, que independentemente do clube no qual ele passe, dos jogadores que ele encontra naquele clube, ele vai ter um modelo muito bem definido. Aqueles treinadores que você vai... se você tiver um jeito ali de tirar a cor da camisa, de desfocar o rosto dos jogadores para você não saber que time está jogando, você vai olhar e falar assim, esse time parece o time daquele treinador. Você acha que esse momento seu, por exemplo, de ter feito trabalhos diferentes em Botafogo, Corinthians, Santos, ou dos outros casos que você citou, do Roger, por exemplo, passa por uma busca ainda por uma identidade ou por uma característica sua mesmo, de se adaptar ao que você vai encontrar para tentar produzir ali o melhor possível dentro das características do que você encontrou? Perfeito.
Eu vi quando eu estava falando, você estava balançando a cabeça de maneira positiva. Agora o Gomide eu acho que não concordou muito não, porque ele ficou meio... Que flagrante, hein? Eu tô olhando aqui, né? O treinador é fogo, eu estou acostumado a olhar para 40, 44 jogadores. Eu acho que com 4 aqui vai passar batido. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu completei 10 anos que eu fiz meu primeiro jogo como treinador profissional esse ano, 22 de janeiro. O meu grande trabalho na base do Botafogo foi em 2012. Eu disputei 5 competições, chegando em final em 3. E o meu time era totalmente propositivo. A gente tinha jogadores fantásticos, Vitinho, Gilberto, Sassá. A gente tinha um time onde a gente só jogava dentro do campo ofensivo. Eu pego um Botafogo, Vinícius, onde a gente está em 17º, tá? Vamos supor se eu penso no Jair e não penso no clube. Eu mostro o meu trabalho pro futebol brasileiro e mundial, fazendo o que eu fiz na base, fazendo o que eu fiz no Santos, e eu apareço pro mercado e o Botafogo é rebaixado. Eu não acho justo. Eu não posso priorizar o meu trabalho na frente da instituição. E não aparece também, né? Não aparece também, não. Vai ter assim, eu acho que o grande segredo do futebol é a diversidade. Você falou e eu concordo 100% com você. Existem, sim, treinadores que não abrem mão do seu modelo de jogo, independente das características dos seus jogadores. Não sou eu, tá? Eu vou fazer... a gente tá falando de rótulo. Outro rótulo é você extrair o máximo dos seus jogadores. Isso que eu acho também muito bacana. Independente das características e da qualidade, você extrair. Então, assim, eu vou usar o modelo de jogo que for necessário que o elenco puder me dar. Entendeu? Então, assim, é lógico que por vezes você quer jogar... Eu sou acostumado a ver o Brasil de 70, né? A gente vê futebol vistoso, todo mundo quer. A gente quer ter o controle do jogo, a gente quer trocar 700 passes, fazer 30 gols e não sofrer um chute a gol. Né? A gente tem que tomar cuidado também. Tem muita gente, meu time é isso, meu time é aquilo, e você vai ver o jogo 1-0, o gol de escanteio. Então, assim, também não é assim. Então, assim, tem que olhar o trabalho, é o que eu falei. É que, de repente, quem não olhou o trabalho do Santos, ficou com a impressão do Botafogo, eu não posso ficar chateado. O grande segredo da vida é você respeitar a opinião das pessoas, mas essas opiniões não podem te definir, nem como pessoa e nem como profissional. Porque se a opinião das pessoas te definirem como pessoa e treinador, acabou a tua carreira. Porque você vai deixar de ser você, não vai ter mais convicções e vai fazer o que as pessoas querem que faça e não tem que ser feito. Mas é lógico, a gente tem vou dar um exemplo aqui bem rápido. A gente tem o Leicester campeão da Premier League e tem o City com o Pep, campeão da Premier League. O City do Pep quebrou todos os recordes. Se você me perguntar como você quer vencer, eu quero vencer como o Pep. Mas se você estiver no Leicester, eu não quero ser rebaixado, eu não quero vencer. Se tiver que vencer com a característica daqueles jogadores, a gente vai vencer. Jair, boa noite. Se defenda, Gomide, se defenda. Não. Na verdade, eu não estava nem aprovando nem reprovando, é porque eu estava tirando uma dúvida aqui de um jogo, de uma escalação do jogo da Copa do Brasil de 2017, quando vocês eliminaram o Atlético. À época eu fazia a cobertura como setorista, estava lá no Engenhão e estava tirando uma dúvida aqui de 2 jogadores que atuaram. Eu queria te perguntar, até nessa questão de rótulos, né, que acabam colocando em alguns profissionais, é que o resultado coletivo de um time, ele é sempre colocado no topo ali da pirâmide, de ser o principal ponto a ser avaliado, mas a gente tem um desmembramento ali de outros fatos que aconteceram ao longo de um trabalho e que, por exemplo, com todo respeito, hoje nós sabemos que o Botafogo, por problemas que vem atravessando, e já desde a sua época com relação à parte administrativa do clube, não é um time que briga com igualdade de condições para ser campeão de competições com as que você disputou. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, o seu trabalho fez com que o clube subisse o Igor Rabelo, depois de 1 ano e meio, vendesse ele por um bom valor ao Atlético. Aí vendeu o Matheus Fernandes pro Palmeiras. O Emerson Santos também foi pro Palmeiras. Né? O Cruzeiro pagou uma boa grana pelo Bruno Silva, que se destacou
contigo, né? O Sassá saiu de um time de 2016 contigo e veio também pro Cruzeiro, entre outros atletas. Por exemplo, o Diogo Barbosa também se destacou contigo no retorno do Brasileiro, acabou no Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil. O Vitor Luiz, que era renegado no Palmeiras, você recuperou ele no Botafogo. Eu queria te perguntar o quanto você se sente orgulhoso dessa questão de trabalhar os jogadores, claro que coletivamente, mas alguns darem um salto individualmente e conseguirem uma maior projeção, não sei se dá pra gente chamar assim, e que talvez isso em alguns momentos não é colocado na balança. Pô, Gomídia, na verdade você foi melhor que o Vinícius agora, tem que inverter. Eu te julguei antes. Não, perfeito. A colocação das situações do rótulo, né? Eu estava vendo esses dias, a gente ainda tem outros atletas aí. Eu acho que é muito prazeroso mesmo a vida do treinador. A gente sabe que é difícil ser chamado de burro, de outras coisas também, mas tem isso, quando você consegue tirar o máximo de cada atleta, né? E a gente fez isso não só em 16, como em 17. Isso falado pelos próprios jogadores, né? O Ayrton, esses dias, jogador que jogou em Portugal, Inter, Flamengo, falou, foi o meu melhor ano no Botafogo. O Roger, atacante que está na Ponte hoje, o meu melhor ano foi no Botafogo. O Pimpão falou, o melhor ano da minha carreira foi naquele ano. Então, assim, o Pimpão passou meu pai em gols na Libertadores, né? Então, assim, diversos jogadores tiveram um ano fantástico, 2 anos, né? Eu cheguei a usar o Diogo Barbosa de ponta. O Vitor Luiz estava muito bem, eu falei, caramba, eu tenho que arrumar um espaço para esse cara. A gente botou ele de ponta, a gente ganha do Corinthians, gol dele. Então, assim, a gente conseguiu extrair o máximo de todos os jogadores. Isso que eu acho muito legal também. É gratificante demais. Acho que é um dos prazeres do treinador você revelar jovens, né? Como o Matheus Fernandes jogou com a Libertadores, era um menino. E o Rodrigo no Santos tinha 16 anos, passou o Pelé e o Neymar quando fez um gol com a gente na Libertadores. Enfim, é muito gratificante, né? Você ver, depois de 20 jogos, o Real Madrid comprando uns jovens assim, e você tirando o máximo deles também, nem só os jovens que eu falo, né? Porque a gente tá falando de jogadores aí. O Bruno Silva chegou a jogar de zagueiro no Avaí, e a gente usava ele, a gente fazia um losango, né? Com 3 volantes, e ele, quando atacava, ele fazia um externo praticamente. Então foi um cara que foi um dos artilheiros nossos, também fez o melhor ano na carreira. Então isso é muito legal também. Ô Jair, a gente sempre tem uma discussão aqui e umas coisas que eu sinceramente não entendo. Tem uma teoria da Renata Fã, ela sempre diz isso pra gente lá no Jogo Aberto, que em 22 dias trabalhados no mês, você não consegue render o mesmo nos 22 dias. Você vai render em 10 dias, você vai render muito nos 10 dias desses 22. Os outros 12 vai, mas não é da mesma forma. Mas uns 10 você vai voar. Ok. E tem umas coisas que a gente sempre discutiu aqui sobre nível de concentração. Vendo o Brasil e Espanha ontem, naquele jogo da Copa das Confederações, que o Brasil jogou muito e venceu bem a Espanha. O nível de concentração daquele time, naquele dia, naquele jogo, foi um negócio impressionante. Eu, assistindo ao jogo ontem, prestando muita atenção exatamente nisso. Perdia a bola, pressionava, retomava, sabe? E o Brasil não deixava os caras respirarem. Mas por que há uma queda nessa situação de jogo para jogo? Num jogo, seu time rende muito, está com nível de concentração lá em cima, dependendo da mobilização que é feita em cima de um determinado jogo, os caras entram em campo, se matam, jogam, correm pra cacete, e dão carrinho, e a vontade, pensar rápido, e a tal da tomada de decisão sempre positiva e tal. E tem jogo que o mesmo time, a mesma formação, é um jogo interessante, é um jogo importante, e a nhaca tá em cima do time, que o time não rende. Eu costumo dizer o seguinte, os grandes jogos, a gente, na parte motivacional, existem treinadores que não gostam. Eu gosto de trabalhar assim, mas nos grandes jogos a gente acaba trabalhando menos, né? Por si só, se você também chegar muito, acaba passando o limite, você tem jogador expulso. Nos grandes jogos já está todo mundo motivado. Só que o que você falou não é para acontecer, né? Não pode ter essa discrepância de um jogo para o outro. Pode acontecer uma vez ou outra, vai. Mas não pode ser toda hora. Se está acontecendo isso toda hora, tem alguma coisa para ser corrigida. Tem alguma coisa com certeza para ser corrigida. Então, assim, você estimular durante a semana bons treinos é muito importante. O feedback positivo e negativo também,
para você estar melhorando durante a semana. Isso vai muito dos treinos também, né? Do modelo de jogo de cada treinador, mas assim, eu não lembro de ter nenhum dos clubes que eu passei ter tido essa discrepância de jogos assim, de maneiras consecutivas. Lógico que tem um dia que dá tudo errado, né? Você joga bem, acaba perdendo, mas não pode ser tanto assim como você falou. Ô Jair, você falou do seu currículo aí, dos seus trabalhos, trabalho brilhante naquele Botafogo, dava gosto de ver realmente aquele Botafogo jogar. Depois passagem por Santos e Corinthians. Você acha que você ficou marcado por esse último trabalho no Corinthians? Porque você ficou o ano de 2019 todo parado. O que aconteceu com relação à sua carreira que em 2019 você não voltou para o mercado? Ou você tirou esse tempo realmente para estudar, para se atualizar? Então, quando eu saio do Corinthians, eu vinha de uma pegada muito forte, né? Você, muito jovem, disputar 2 Libertadores consecutivas, uma semifinal em 2017, uma final em 2018. Quando eu vou para o Corinthians, eu achei que era o momento já de descansar um pouco. Né? A gente tem muitos amigos aí que estão doentes por causa do futebol como treinadores, né? O Muricy, enfim, outros, Ricardo Gomes, que teve um AVC, o Oswaldo Oliveira com a gente lá no Botafogo, teve um problema no coração também, o Renato teve um problema no coração, o Cuca teve um problema no coração. E eu sou muito jovem, né? E assim, eu amo minha profissão, mas a gente tem que priorizar algumas coisas na sua vida. E eu vim alguns anos para ser pai. Eu estava quase 3 anos e pouco tentando ser pai, e Papai do Céu me abençoou. Eu consegui ser pai depois desse tempo todo, e eu falei, acho que agora é o momento, sim, de eu descansar um pouco, curtir a minha filha, priorizar a minha família e também estudar bastante. Porque quando eu estou trabalhando, eu lembro que eu ia aos cinemas com a minha esposa, a gente gosta muito de cinema, e estava no meio da melhor parte do filme, ela, você viu, amor? Eu, o quê? 4, 2, 3, 1? Assim, você tá ali, mas não tá. Você já tá pensando no próximo jogo, que você perdeu um jogador no cartão, quem você vai botar, quem você vai enfrentar. Assim, eu vivo muito intenso o futebol. Então, assim, era o momento de eu descansar. Pô, se a gente pensar, né, um treinador, se perder uma competição é muito ruim. Mas a gente pensar que você está ali no teu segundo ano de carreira disputando uma final de Copa do Brasil, ao seu lado está um treinador de Copa de Seleção Brasileira, o Mano Menezes. E você olha, você perde a final, beleza. Mas quando você perde a final, você pensa, a gente deixou para trás 68 clubes, porque são 70. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se você torce para o seu time e ele é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, e no outro ano ele chega numa final, você vai ficar triste que perdeu, mas não vai ficar tanto, né? Sem contar o valor que eu falo que o treinador é um aporte financeiro para o clube, né? Naquela nossa classificação, foram 25 milhões que entraram na conta do clube. Quando a gente vende o Rodrigo, foram 202 milhões de reais. Então, assim, a parte financeira também é muito importante. Mas respondendo a sua pergunta de 2019, por que eu estou falando isso? Porque é pouco inteligente a gente achar que o cara sai do Corinthians e não teve nenhuma proposta, né? Eu, com 2 dias que eu saí do Corinthians, meu telefone tocou, um dos gigantes, né, do Clube dos 13 me chamando para trabalhar. E eu nem entrei, eu só agradeci, falei que era o momento de curtir minha filha. Porque se você entrar para conversar, entra no valor financeiro, você vai, o cara começa a te envolver, um projeto bacana e você pega. Então, assim, eu tive várias propostas, lógico, em 2019, só que você não vai ver de mim eu falar, o clube me procurou, o clube fez aquilo, como você não vai ver em coletivas eu reclamar de arbitragem também. Você pode buscar aí todos os jogos que eu fiz. Eu não falo de arbitragem, também não falo que os clubes me procuraram. Mas enquanto a gente está conversando aqui, se você der um Google aí, você vai ver alguns presidentes, alguns clubes, alguns executivos, diretores executivos que me procuraram para a gente trabalhar em 2019, mas eu achei que não era o momento. O momento para 2020, sim, também a gente não pode descansar por muito tempo, eu acho que já é o momento de eu voltar. 2020 nós conversamos, bateram na trave algumas coisas para eu voltar, mas acabou essa pandemia, mas posso te garantir que assim que a pandemia voltar eu volto, porque os clubes que me ligaram em 2019, a maioria deles eu aceitaria trabalhar nesse momento. Agora, se você jogar no Google aí também, o que acontece com os convidados aqui do Arena 98, você vai saber que você vai ter que manter seu telefone ligado aí nos próximos dias, porque vai tocar. Ô Jair, até dentro um pouco desse assunto, e pegando um gancho também da resposta anterior para o Everton, que você falou a respeito da importância da qualidade do treino, né?
algo que a gente valoriza pouco no futebol brasileiro, até porque a gente tem pouco tempo para treinar. Esse ano agora, ao que tudo indica, a gente não sabe ainda quando vai voltar o futebol, como que vai ser, de que forma vai voltar, mas ao que tudo indica, para quem já está acostumado com um calendário caótico, perder 3, 4 meses, ele vai ser um caos completo daqui até o restante do ano. E aí queria primeiro que você falasse o que você acha que a gente pode esperar em termos de qualidade de jogo para esse Campeonato Brasileiro, que está vindo aí muito provavelmente com jogo em cima de jogo, sem tempo nenhum para treinar, só deslocamento e jogo. E para você, que é um treinador que está desempregado nesse momento, como é que fica, né? Se dificulta ainda mais aceitar um projeto sabendo que você vai chegar no meio do olho do furacão sem tanto tempo para conseguir fazer muita coisa. A gente sabe que é uma utopia você achar que vai ter tempo para trabalhar, vai chegar o melhor cenário possível, né? Quando eu cheguei no Corinthians, eu janto com o Andrés numa quinta-feira à noite, sou anunciado, na sexta-feira de manhã eu dou treino. O time principal estava voltando de Fortaleza, onde eles perderam para o Ceará e acabou saindo loja. Então, já 48 horas não teve treino. Sábado de manhã, uma bola parada, bem leve, jogadores cansados. A gente estreia domingo contra o Palmeiras no Allianz, né? Só isso, domingo. Aí segunda de manhã, regenerativo. Terça de manhã, 48 horas não tem treino. A gente viaja para pegar só o Flamengo no Maracanã, semifinal de Copa do Brasil. Ou seja, eu em menos de 5 dias, sem nenhuma sessão de treino, eu já tinha pela frente o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras. E assim é o que você falou, vai ser assim agora. Mas a gente tem que, através de vídeos, eu falo que eu uso um treino em sala, né? Onde a gente analisa o jogo, tudo que aconteceu, tudo não, porque você tem que otimizar que o jogador não aguenta. Você fica ali, faz vídeos de 10, 12 minutos, onde você vai ajustando algumas coisas, porque você não tem o tempo para ir por campo, e dentro de uma conversa de ajustes, a gente vai conseguindo trocar o pneu com o carro andando. Essa vai ser a grande verdade, né? Então, não vou ser só eu, acho que vai ser todo mundo que vai ter dificuldade. Vai ser ruim, lógico, para o espetáculo, que a gente precisa de treino para a gente automatizar, né, o que a gente quer de conceito do jogo, seja ele qual for, mas isso vai ser muito prejudicial. E o pior é que a gente não sabe nem quando, né? Ô Jair, para fechar com você, é um minutinho só, 1 minutinho e meio que eu tenho para você responder no máximo, porque é complicado, a gente tem que marcar entrevista de 2 horas, 40 minutos, 35 é muito pouco, eu já avisei aqui, mas o Léo Gomide não deixa estender mais. Ô Jair, eu tô querendo perguntar. Para fechar, aquele golzinho do Cruzeiro ali naquele jogo, te cortou o coração, né, Jair? Porque se não sai aquele gol, você ia ferver pra cima. Rapaz, nem fala. Outro dia tava passando na televisão esse jogo, tu acredita? Eu nem sabia, eu tava trocando o canal, a gente procurando, né, alguma coisa pra ver. E tava passando o jogo, falei, vamos lá, vamos sofrer, né? Pô, e foi um golaço, né? Mas faz parte, né? O ganhar e perder faz parte do futebol. Eu sempre falo, Everton, que quem não sabe perder não tem o direito de ganhar, né? Lógico que a gente fica com a sensação que a gente ia... Com aquele gol a gente já estava indo pro pênalti, mas a gente sabe a força do Corinthians em casa, a gente sabe a força do Corinthians com aquele gol. Um time cresce e o outro acaba sentindo, isso a gente conhece como acontece. A gente teria chance, lógico, de perder, mas acho que a gente já está muito mais próximo do título ali, caso aquele gol não tivesse dando lado. Mas vamos embora, que da próxima vez possa ser ao contrário, né? Jair, um abraço a você, muito obrigado. Você é uma figura adorável, muito simpático e extremamente competente. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, que essa oportunidade seja breve, porque depois da sua passagem por aqui, de fato, você vai já assinar um grande e bom e pomposo contrato, viu? Obrigado pelas palavras. Valeu Vinícius, valeu Gomide. Obrigado aí pela oportunidade, uma boa noite a todos também. Bom programa para vocês, precisando é só chamar.